Olá, pessoal, quero apresentar um artigo aqui para vocês. Esse artigo, ele não é um artigo novo, esse artigo tem quase 10 anos que ele foi publicado em 2014, mas eu acho esse um tema super contemporâneo e um tema muito pouco discutido, na verdade. Eu acho que vale muito a pena a gente dar um pouco mais de atenção a isso. Vocês já perceberam que mães de crianças com transtorno do espectro do autismo ou com transtorno do desenvolvimento intelectual elas adoecem, eu não estou nem falando de mortalidade ainda, mas que elas adoecem mais frequentemente do que mães de crianças típicas? Se você não trabalha, se você não convive com essas pessoas, com certeza você não percebeu isso. Mas isso é um fato. Quem está nesse meio, vivendo com essas famílias, percebe que essas mulheres adoecem muito mais frequentemente, às vezes de doenças mais graves. E aí eu estou me estendendo as mães de todas as crianças que têm transtornos neurológicos ou neuropsiquiátricos mais impactantes. Então, por exemplo, o autismo, a deficiência intelectual, a síndrome de Down, mesmo crianças que têm epilepsias mais graves, essas mães são submetidas a um nível de estresse, que é um nível de estresse físico, estresse emocional, muito superior às demais mães. E isso muitas vezes passa batido e a gente acaba lidando com essas mulheres como se estivéssemos lidando com mulheres que têm um nível de estresse social como as outras, né? Então, tem uma coisa que eu gosto sempre de pensar, que é assim, quando a gente fala sobre problema de sono, você já pensou como que funciona o comportamento de uma mãe à noite quando ela vai dormir e o filho dela tem uma epilepsia refratária com crises noturnas? Porque a gente precisa compreender que essas crises durante o sono, refratárias e muito frequentes, às vezes elas acontecem todas as noites. A gente precisa compreender que essas mulheres sabem que essas crianças apresentam um risco maior de morte súbita no leito. Então, imaginem como que é o funcionamento da cabeça, do cérebro de uma mãe que vai dormir, mas o filho dela está do lado correndo esse nível de risco. É claro que a saúde mental dessas pessoas ela é profundamente alterada. Quando a gente fala dessas alterações, essas alterações, gente, envolvem alterações de neurotransmissores, alterações hormonais, porque às vezes quando a gente fala de transtorno mental, a pessoa tem um tipo de recomendação, não, fique calma, seu filho vai ficar bem. Não, isso não serve para nada falar isso, porque essas alterações elas são bioquímicas no cérebro. Então, efetivamente, o cérebro dessas mulheres trabalha de uma forma diferente do que o cérebro de mães típicas, né? Muito bem. Às vezes esses tempos atrás mesmo eu falei uma coisa e as pessoas levaram isso na brincadeira, mas não é brincadeira, eu falei sério. A sociedade, todos nós, a gente precisa ter uma certa mobilização em prol dessas pessoas. Por que eu estou dizendo isso? Tem uma frase que eu gosto muito que diz assim: uma sociedade é tão mais fraca quanto o seu elo mais fraco. Então, por que é importante isso? Porque nós não precisamos apoiar quem já é forte, nós precisamos apoiar os elos fracos da nossa sociedade. Então, quando você vê uma pessoa em situação de vulnerabilidade, é essa pessoa que precisa de ajuda. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes você é vizinho, por exemplo, de uma criança que, sei lá, tem síndrome de Down ou é autista, tal, e essa criança tem problemas de comportamento e às vezes ela grita e, enfim, isso para quem está no meio é muito fácil de compreender, né? Então, quando você tiver o impulso de ir lá no seu vizinho reclamar, tente nesse momento fazer um exame de consciência e perceber que aquela mãe, aquele pai, muitas vezes não podem fazer nada. E você ir lá reclamar, você só aumenta o estresse que está acontecendo ali. Então, o que seria o adequado? O adequado seria você percebendo isso, em vez de você bater lá na porta do vizinho para porrinhar aquela família, vai lá e diga assim: olha, eu percebi que seu filho está mais agitado, que ele está mais irritado hoje. Será que eu posso te ajudar em alguma coisa? Porque na imensa maioria das vezes, pessoal, essa família vai dizer: não pode, não tem nada que você precise, mas eu fico grato de você ter vindo aqui. E você volta para sua casa. Porque você ir lá informar aquela mãe que o filho dela está gritando e está incomodando, ela já sabe. Só que isso não contribui em absolutamente nada, né? Tem uma história que eu conto sempre. Há uns tempos atrás eu estava no shopping e eu vi uma criança grande, era um adolescente na verdade, o menino devia ter 12, 13 anos de idade, me pareceu que era uma criança autista, e ela sentou no chão e começou a gritar porque eu entendi que ela queria fazer uma coisa, a mãe não queria que ela fizesse, e aí ficou esse impasse ali, e todas as pessoas passando
e fazendo aquela cara de reprovação no sentido, nossa, mas que mãe terrível, né? Ela não sabe educar essa criança. Gente, quando você observar uma situação como essa, eu sempre digo, se você não puder contribuir em nada, porque também não tem problema, né? Não é todo mundo que se sente à vontade para ir lá e contribuir. Se você não se sente à vontade, não faça nada. Não olhe, simplesmente segue teu caminho. Agora, olhar com cara de reprovação, ficar olhando de uma forma persistente para constranger aquelas pessoas, isso é uma maldade, na verdade. Eu acho que não tem outra palavra. Bom, o estudo que eu vou mostrar aqui para vocês, esse que eu comecei falando aqui, pessoal, eu vou colocar o nome dele aqui embaixo, né? Se vocês quiserem entrar depois na internet para ler, tá em inglês, claro. O estudo ele se chama assim. Mortalidade precoce e causas primárias de morte em mãe de crianças com deficiência intelectual ou transtorno do espectro do autismo, um estudo retrospectivo de coorte. Esse estudo é um estudo muito, muito interessante, muito interessante. Bom, ele começa dizendo alguma coisa mais ou menos óbvia, né? Que quem trabalha com crianças com deficiência intelectual no transtorno do espectro do autismo sabe que essas mães elas têm uma condição de saúde física e mental pior do que as mães de crianças típicas. E esse estudo, ele quer observar, ele quer definir se essa condição de saúde mais pobre, se ela tem impacto sobre a mortalidade dessas mulheres e a causa da mortalidade, né? Então, como que esse estudo ele foi delineado? Esse estudo ele compreendeu, ele ajuntou todas as mães de crianças nascidas vivas na Austrália Ocidental entre 1983 e 2005. Então, os autores fizeram lá uma revisão dos bancos estaduais e começaram a pegar dados ali, dados que pudessem ser avaliados. Esses dados, eles envolveram principalmente dados sociodemográficos, claro, data de nascimento, os diagnósticos de deficiência intelectual e transtorno do espectro do autismo, porque o estudo foi focado nessa população, e as datas e causas de morte para todas as mães que morreram até 2011. E aí então os autores foram analisar esses dados, né? Eles utilizaram uma regressão, a gente chama de regressão de Cox, para mortalidade, e aí então foram estudar se havia ou não relação entre autismo, deficiência intelectual e morte materna, comparado com mulheres que não eram mães de crianças com autismo ou deficiência intelectual. Os resultados desse estudo, eles são, embora, como eu comecei dizendo esse vídeo para vocês, embora a gente perceba isso, os resultados eles são totalmente chocantes, né? Eu peguei aqui alguns só para que a gente possa iniciar uma reflexão sobre isso e depois até gostaria de ouvir a opinião de vocês também sobre isso, né? Então, os dados ele mostram assim, olha, mães de crianças com deficiência intelectual, com transtorno do desenvolvimento intelectual independente da causa, têm 40% mais chance de morrer de câncer. Tem 150 mais chance de morrer de doenças cardiovasculares. Tem 200% mais chance de morrer de qualquer causa do que mães de crianças que não têm filhos com deficiência intelectual. Esses dados, pessoal, eles são realmente dados muito chocantes, né? Quando ele começa a falar sobre as mães de autistas, por exemplo, de crianças no transtorno do espectro do autismo, talvez um dos dados mais chocantes é mães de crianças com transtorno do espectro do autismo têm uma chance 50% maior de morrer de câncer do que mães de crianças que não estão no transtorno do espectro do autismo. Bom, os autores aí, então, eles fazem uma reminiscência discutindo esses dados, né? E aí, então, eles colocam algumas pontuações do porquê que isso poderia estar acontecendo, e eles dizem ali no final do artigo, na conclusão, que seria muito importante que esse estudo ele fosse reproduzido em muitos lugares do mundo, porque ele é um estudo que ele reflete uma realidade muito local da Austrália Ocidental, mas que muito provavelmente exatamente esse mesmo fenômeno acontece no mundo inteiro, né? Isso não é uma particularidade daquela região do planeta. Bom, aí então, pessoal, claro que não existe uma explicação cabal, mas isto é um fato. Essas mulheres elas adoecem mais, elas morrem mais. A gente pode fazer algumas inferências quanto a isso, porque, de novo, para quem vive nesse mundo das crianças com deficiências mais graves, não é difícil você perceber as mudanças de comportamento que acontecem nessas mulheres, né? Então, eu falo mulheres porque normalmente, na imensa maioria dos casos, são as mães que acabam ficando com essa maior responsabilidade no dia a dia
de tocar a vida com essas crianças, né? Muitas vezes não porque o pai abandonou, não é isso que eu estou dizendo, não. É porque o pai está exercendo outras funções, por exemplo, ali de provedor, tal. Então as mães elas acabam tendo uma relação muito íntima com essas crianças, sobretudo quando há alguma situação complexa, como o autismo, como deficiência intelectual. Vocês, como eu estava dizendo, vocês percebem que quando uma mãe tem um filho com esse diagnóstico, a vida dela normalmente muda profundamente, né? Então, são mulheres que muitas vezes estavam no mercado de trabalho e temporariamente ou de forma definitiva têm que se afastar do mercado de trabalho. São mulheres que muitas vezes têm dificuldade para manter o seu relacionamento com o marido ou vice-versa, e muitas vezes o marido realmente se separa e a família se desfaz naquele momento. São mulheres que muitas vezes tinham o hábito de ter uma relação social com seus amigos, tal, e isso muda porque elas não conseguem mais sair levando o filho, porque o filho tem algum tipo de problema comportamental ou tem uma epilepsia muito grave. São mulheres que às vezes vinham fazendo seus exames regularmente de saúde, os seus check-ups, e elas simplesmente param de fazer. Por quê? Porque o foco agora delas é a saúde da criança e muitas vezes a saúde dessas mulheres fica em segundo plano. Pessoal, eu quero que vocês reflitam sobre isso. Se alguém tiver algum comentário, pode fazer aqui também. E eu, de novo, vou deixar de novo aqui o nome do artigo. Se vocês tiverem interesse, é só levantar o artigo e ler. Vale muito a pena. Um abraço.